E aí, sabendo de todos esses conceitos, a gente consegue já mensurar o quanto importantes são as ações e os procedimentos que devem ser executados durante toda a jornada de trabalho do operador, né? Nós, como técnicos, como tecnólogos em radiologia, para que a gente consiga minimizar ou até não ocorrer exposição das radiações ionizantes ao público, a nós mesmos, aos profissionais ali que estão ali próximo ao setor de imagem. E aí existem fatores e princípios que são estabelecidos por determinadas agências de vigilância para que sejam seguidos. Existe lei, existe uma normativa que deve ser cumprida e seguida à risca para que ocorra a proteção radiológica. A gente tem aí alguns procedimentos básicos que são de fatores de proteção radiológica para que a gente consiga minimizar ainda mais a exposição das radiações ionizantes. Que nós temos os fatores de tempo, de blindagem e de distância. Então, nós temos aí, quando falamos de fatores de proteção radiológica, nós temos o TDB, que aí é um gatilho para vocês memorizarem, que é o quê? O T de tempo, o B de blindagem e o D de distância. Então, os fatores de proteção radiológica é o TDB, tempo, distância e blindagem. O que significa cada parâmetro de proteção radiológica desses fatores? O tempo, ele basicamente quanto menos tempo você ficar ali próximo de uma fonte de radiação, menos dose você vai acumular no seu corpo, menos exposto você fica. Então você tem que saber quais ações você tem que tomar diante da radiação ionizante para que você fique menos tempo exposto a essa radiação. O tempo é proporcional à quantidade de exposição que você vai ter da radiação ionizante. Essa é a questão do fator de tempo. Nós temos aí a blindagem, como eu já falei para você. Nós temos que saber com qual tipo de radiação nós estamos mexendo, qual tipo de radiação está sendo gerada ali no ato de um exame, no ensaio não destrutivo, lá na radiologia digital, na radiologia industrial. Então, sabendo o tipo de radiação que você está manipulando, você vai saber qual blindagem adequada você vai ter que usar. Porque aí não adianta você usar uma folha de papel para blindar uma radiação X, sendo que ela só blinda uma radiação do tipo gama. Então, é uma blindagem em vão. Ou você também, como o chumbo ele é um alto custo, isso vale muito para blindagem de sala de raio-x, você tem que saber exatamente qual blindagem usar para que você também não tenha um exagero de blindagem, um gasto desnecessário para uma blindagem. Saber o quanto que aquela radiação gera de energia para que você use uma blindagem correta, para que você não gaste tanto por uma blindagem de uma sala. Então, isso tudo envolve o conhecimento do tipo de radiação para que você use uma blindagem adequada para esse tipo de radiação. Então, isso aí está ligado ao fator de blindagem. E aí, a distância, ela trabalha em conjunto com o tempo e a blindagem. Então, quanto menos tempo você fica exposto a essa radiação ionizante, menos radiação você vai sofrer, vai se expor. Você sabendo qual tipo de radiação que você está ali manipulando, você vai usar a blindagem correta. E aí, você tendo uma distância correta dessa radiação, você vai ter vai receber menos intensidade, menos energia desse tipo de radiação. Aqui no fator distância, nós seguimos uma lei do quadrado do inverso da distância. O que isso significa? Que quando temos uma distância de 1 metro, a intensidade dessa radiação, quando chegar em você, ela até vai ter tal valor. Se a gente dobra essa distância para 2 metros, ou seja, a intensidade dessa radiação, quando chegar
até você numa distância de 2 metros, que é o dobro da distância inicial, essa intensidade ela vai ser 4 vezes menor, que é correspondente à lei do quadrado do inverso da distância. Então, nós obedecemos essa lei aí. A cada vez que nós ficamos distante da fonte de radiação, menos intensa essa radiação vai ficando durante o percurso até chegar a nós operadores aqui. Então, trabalhando com esses 3 fatores também, você acaba otimizando e diminuindo a exposição da radiação ionizante a você. E aí, trabalhando em conjunto com esses fatores de proteção radiológica, nós temos o dispositivo, que é o dosímetro, que eu vou falar mais à frente, que é o dispositivo que serve para quantificar a dose de radiação recebida pelo profissional. E esse dispositivo ele é individual, intransferível, ele tem que ser usado durante toda a jornada de trabalho e ele é mensurado, ele é quantificado a cada 30 dias. Então, junto com esses fatores aí, nós temos outros dispositivos que conseguem mensurar a dose de radiação recebida. E aí, como é que a gente consegue mensurar essa dose de radiação recebida? Aí nós entramos já numa outra temática, que também vou falar aqui na aula, que é o conceito de unidades radiológicas e grandezas radiológicas. Dentro aí da radiologia, existem unidades e grandezas que servem para medir e simbolizar cada tipo de radiação. É como se fosse, tipo, uma garrafa de refrigerante. Nós sabemos que existem garrafas de diversos litros de refrigerante. Então, nós utilizamos uma unidade para simbolizar aquela quantidade de líquido que tem dentro daquela garrafa. Então, a letra L, que é o litro, é correspondente à unidade do líquido. E o líquido em si corresponde ali a 1, que é a grandeza, que é o litro. A grandeza é litro. O símbolo que representa o litro é a letra L. Isso aí é a unidade e o litro é a grandeza. Vocês conseguiram perceber? Então, dentro da radiação, assim como em outras unidades medidas de outras vertentes, de outras áreas, dentro da radiologia existem as unidades radiológicas e existem as grandezas radiológicas. Então, turma, relacionados a unidades radiológicas, nós temos vários tipos de unidades, que são os símbolos para representar diversos tipos de exposição da radiação ionizante aí no corpo humano. Nós temos o Becquerel, nós temos a atividade, nós temos o Curie, nós temos o rádio, nós temos o Hahn, nós temos o Sievert, nós temos o Gray. Então, todas essas foram unidades criadas ao longo do tempo para representar a dose de radiação em determinadas ocasiões de exposição da radiação ionizante. E ao passar do tempo, nós tivemos substituições de algumas unidades pelas outras, para ter essa representação. As mais usuais, nós temos o Gray, nós temos o Sievert, nós temos o Becquerel, então nós temos o Columbi, nós temos o Joule por quilograma, Columbi por quilograma, Gray, Sievert, Becquerel, a própria atividade, que é representada pela letra A. Então, esses foram as unidades criadas para representar a quantidade de radiação que foi exposta para determinado indivíduo, ou no acidente radiológico, ou a radiação que ionizou no ar, que é o que se trata da exposição da radiação X. Quando a gente dispara a radiação X, ela dispara no ar também. Então, ali ela entra em contato com o ar e acaba ionizando, gerando cargas elétricas por unidade de ar. Então, aí nós temos esses tipos de unidades para representar a quantidade que foi ionizada de carga elétrica pela radiação X. Nós temos também as grandezas radiológicas. As grandezas radiológicas, elas são ligadas às unidades radiológicas. Nós temos grandezas radiológicas de dose absorvida, nós temos grandezas radiológicas de dose equivalente, nós temos grandeza radiológica para dose efetiva, para exposição. Então, essas são todas grandezas que estão relacionadas a uma unidade para
determinar a quantidade de radiação que foi exposta, que foi depositada, de energia depositada em um determinado tecido. Então, aí, relacionado à grandeza da exposição, a grandeza da exposição está relacionada à radiação X, unicamente para a radiação X. Quando a gente dá um disparo de radiação X, gera radiação no ar também. E essa radiação, né, X, ela ioniza com as moléculas de ar ali do meio e acaba gerando carga elétrica. E aí, como é que a gente consegue mensurar essa exposição que foi gerada ali no ar? Através da grandeza exposição, que é representada pela letra A da forma de atividade. Então, a letra A é representada pela exposição. Então, vamos dizer aí que no ar ionizou 500 A de atividade por massa de ar. Então, aí nós vamos escrever 500 A, que significa 500 A de exposição. Nós temos também a grandeza Kerma. A Kerma ela é voltada para mensurar também essa ionização no ar, né, por quantidade de ar, porém, utilizado, empregado, quando nós vamos fazer um levantamento radiométrico num setor de radiologia, muito usado pelo físico médico. Ele tem um equipamento que vai realizando disparo de radiação X e ele tem esse equipamento que fica pelo ar mensurando o quanto de radiação foi gerada nesse ar. E aí ele mensura isso discriminando a grandeza Kerma. Nós temos também a grandeza de atividade, que é o número de átomos que se desintegram por unidade de tempo. O que isso significa? A grandeza de atividade está relacionada às radiações, os radioisótopos, por exemplo, que são substâncias que ficam emitindo radiação. Então, aí, nessa emissão de radiação, de energia, vai se desintegrando esses átomos. E aí nós conseguimos mensurar essa desintegração pela grandeza atividade, que é a atividade daquela substância em emitir partículas radioativas. Então, está relacionado à grandeza de atividade. Nós temos também 3 conceitos muito importantes aí para proteção radiológica, que é dose absorvida, dose equivalente e dose efetiva. Na dose absorvida, nós temos a grandeza da dose absorvida, que expressa energia absorvida num determinado ponto do corpo, órgão ou tecido. Então, quando aquele órgão ou tecido for exposto, nós vamos mensurar o quanto aquele órgão absorveu energia pela unidade de grandeza dose absorvida. Nós temos também a dose equivalente. Qual é o conceito da dose equivalente na grandeza? A grandeza equivalente à dose absorvida no corpo humano, modificado pelo modo a construir uma avaliação de efeito biológico da radiação. Então, a dose equivalente é a soma das doses absorvidas pelo corpo todo, e essas doses vão ser quantificadas classificando um efeito biológico, ou seja, no cristalino, no olho. O quanto de exposição de dose absorvida eu tenho que tomar no olho para gerar uma dose equivalente a gerar um efeito biológico. Entendeu? A diferença de dose absorvida com dose equivalente. Então, a dose equivalente ela mensura essa quantidade de dose absorvida que vai gerar um efeito biológico, ou seja, uma catarata no cristalino, no olho. Temos também a dose efetiva. O que é a dose efetiva? Ela é destinada ao uso de radioproteção, unicamente para radioproteção, incluindo a avaliação de riscos de termos gerais, fornecendo uma base para estimar a probabilidade de efeito estocástico, ou seja, é um efeito que não tem um limite para causar um efeito biológico no corpo, apenas para a dose absorvida, muito baixa do limiar por efeito determinístico. Então, a dose efetiva ela vai mensurar todas as doses do corpo e se esse órgão, né, esse tecido alcançar determinado limite de dose, pode gerar tanto um efeito estocástico, um efeito determinístico. O que são esses efeitos? Que são conceitos relacionados a efeitos biológicos da radiação. O estocástico é relacionado a eu posso tomar qualquer dose que vai me causar ou não um efeito biológico, vai desencadear um problema no meu corpo, mas conforme eu for tomando dose, a probabilidade de ocorrer
vai aumentando também. E a dose e o efeito determinístico significa que para eu desenvolver uma catarata no meu olho, eu tenho que tomar certa dose, e a partir dessa certa dose para cima, eu já vou começar a desenvolver catarata, para desenvolver leucemia. Também existe uma dose determinística para gerar um efeito determinístico de leucemia. Ou seja, se eu tomar certa dose de radiação constantemente, que é acumulativa, eu vou gerar um efeito determinístico do tipo leucemia. Isso acontece também com o câncer. Tá bom, gente? Então é isso. Na aula de hoje, vocês devem revisar aí o conceito dos fatores de proteção radiológica, do tipo de radiação, do que é LET, os tipos de radiação que existem, como blindar cada tipo de radiação, como classificar se essa radiação ela tem um alto LET, ela tem um baixo LET, entender bem o conceito de unidade radiológica e grandeza radiológica. Leiam bastante sobre a grandeza radiológica, o conceito de cada grandeza radiológica. Então, na aula de hoje a gente aprendeu sobre esses conceitos, tá bom, turma? Ou também conceitos de classificar o que é uma irradiação externa ou uma irradiação interna que causa uma contaminação. Isso também é bem importante, tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Uma boa noite a todos.